Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos eventos mais transformadores de toda a história da Terra, o dilúvio global da época de Noé. Isso não é só uma história antiga não, é um relato histórico e geológico de uma catástrofe que deixou uma marca profunda no nosso planeta. Uma marca que a gente pode ver e até tocar hoje em dia. Esse versículo de Gênesis é o nosso ponto de partida. E olha, isso não é uma metáfora, uma poesia. É a descrição de um evento físico gigantesco. O que exatamente eram as fontes do grande abismo? E como é que elas, junto com as janelas dos céus, deram início a uma catástrofe que refez continentes? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Para a gente conseguir entender a dimensão do dilúvio, primeiro a gente precisa visualizar o mundo como ele era antes. Era um planeta muito diferente do que a gente conhece, um mundo que estava prestes a ser completamente desfeito e refeito. E no centro dessa história está Noé. Mas ele não era só um construtor de barcos. A Bíblia o descreve como um pregador da justiça, que avisou corajosamente a geração dele sobre o juízo de Deus que estava vindo. Ele foi o homem escolhido para ser o ancestral através de quem toda a humanidade seria preservada. A geologia daquele mundo era totalmente diferente. A Bíblia sugere que, na criação, as águas foram reunidas num lugar só, o que dá a entender que a terra seca também estava toda junta. Muitos geólogos criacionistas acreditam que isso aponta para um supercontinente, às vezes chamado de Rodínia, cercado por oceanos que eram relativamente rasos. Agora, olha só que interessante. A estrutura da crosta da Terra tinha uma instabilidade escondida. A crosta continental, que é mais leve, flutuava como se fosse uma madeira balsa. Mas a crosta oceânica, feita de basalto, era mais fria e por isso mais densa que o manto quente logo abaixo. Pensa nela como uma placa pesada de carvalho, instável e pronta para afundar. Essa condição toda preparou o cenário para a catástrofe. E então o gatilho foi disparado. Toda aquela instabilidade da Terra pré-diluviana explodiu, exatamente como Gênesis descreve. As fontes do grande abismo se romperam. Essa é a grande pergunta, não é? Por séculos, as pessoas tentaram imaginar o que essa frase significava. Seriam fontes subterrâneas? A geologia moderna, quando a gente olha através das lentes da Bíblia, nos dá uma resposta muito mais poderosa. A expressão hebraica fontes do grande abismo descreve o fundo do mar se partindo, se rasgando, numa escala global. Imagina só a crosta da Terra rachando como a casca de um ovo numa linha de dezenas de milhares de quilômetros ao redor do globo. Isso não foi uma rachadurinha, foi o começo de uma convulsão planetária. Para explicar essa energia toda, cientistas criacionistas desenvolveram um modelo da tectônica de placas catastrófica. A ideia é que os processos que hoje a gente mede em centímetros por ano aconteceram em metros por segundo durante o dilúvio. O afundamento daquela crosta oceânica fria e densa foi o motor que botou tudo para funcionar. As consequências imediatas foram apocalípticas. Com a ruptura da crosta, o magma do manto, a mais de 1000 graus Celsius, entrou em contato com a água fria do oceano. Isso criou jatos de vapor supersônicos que jogaram um volume absurdo de água lá para cima na atmosfera. Essa água toda então caiu como uma chuva torrencial e global por 40 dias e 40 noites. O relato de Gênesis estava descrevendo um mecanismo geofísico preciso. Aquela ruptura inicial foi só o começo. Esse evento deu início ao movimento super rápido e violento dos continentes inteiros. Foi uma verdadeira corrida continental. O motor por trás desse movimento foi a subducção descontrolada. A partir do momento em que a crosta oceânica pesada começou a afundar debaixo dos continentes, nada mais pôde pará-la. Ela mergulhou no manto, arrastando o resto do fundo do oceano com ela, como se fosse uma esteira rolante gigante, forçando os continentes a se moverem. E a velocidade era inacreditável. Hoje, as placas se movem na mesma velocidade que as nossas unhas crescem. Durante o dilúvio, simulações de computador como as feitas pelo geofísico Dr. John Baumgartner mostram que as placas se moviam a metros por segundo, o ritmo de uma caminhada rápida. Agora imagina continentes inteiros se deslocando nessa velocidade. É muito importante a gente entender essa linha do tempo. Muita gente acha que o dilúvio durou só 40 dias, mas não. Esse foi só o período inicial, da chuva. As águas continuaram a subir e cobriram toda a Terra por 150 dias. No total, Noé e a família dele passaram cerca de 1 ano dentro da arca, enquanto o planeta era completamente refeito do lado de fora. No final daquele ano, um mundo que surgiu era irreconhecível. O dilúvio não foi só uma inundação. Foi um evento de recriação geológica que transformou a face do nosso planeta para sempre. E aqui tem um mecanismo fundamental.
Enquanto o fundo do mar antigo afundava, um novo fundo do mar bem quente se formava nas fendas. Por ser mais quente, ele era menos denso e flutuava mais alto no manto. Essa elevação do fundo do oceano literalmente empurrou o nível do mar para cima, forçando a água a inundar os continentes. Se a gente juntar isso com terremotos de magnitude inimaginável, o resultado foram tsunamis globais varrendo as terras em ciclo. E este slide mostra perfeitamente a transformação. O mundo passou de um supercontinente com relevo suave para os 7 continentes que a gente conhece hoje, com bacias oceânicas profundas e cadeias de montanhas altíssimas, como os Himalaias, que foram erguidas nas zonas de colisão dos continentes durante as fases finais do dilúvio. Então, a pergunta principal é: esse modelo catastrófico bate com o que a gente encontra nas rochas? A resposta é um grande sim. O dilúvio global nos dá um quadro explicativo muito mais poderoso para o registro geológico do que milhões de anos de processos lentos. Quando a gente olha para as rochas, a gente não vê um registro de formação lenta e gradual. A gente vê um registro de catástrofe. Vemos bilhões de coisas mortas, enterradas em camadas de rocha que foram depositadas pela água em todo o mundo. As evidências são impressionantes. Por que a gente encontra fósseis de criaturas marinhas no topo do Monte Everest? Porque aquelas rochas foram depositadas debaixo d'água antes de serem erguidas. Por que encontramos enormes cemitérios de dinossauros, com ossos todos misturados num fluxo de lama? Porque eles foram varridos e enterrados juntos por tsunamis catastróficos. As vastas camadas de carvão são um testemunho da rápida sepultura de florestas inteiras e não do lento acúmulo em pântanos. Depois de um ano de convulsão, as águas começaram a recuar. Os motores tectônicos foram desacelerando e um novo mundo, com uma nova geografia, começou a emergir. Esse verso do Salmo 104 descreve essa fase final de forma poética. Conforme as montanhas recém-formadas se erguiam, o novo assoalho oceânico começava a esfriar, ficando mais denso e, consequentemente, afundando. Essas novas e profundas bacias oceânicas puxaram a água dos continentes com uma força imensa. Foi essa drenagem massiva que esculpiu paisagens como o Grand Canyon, não por um pequeno rio ao longo de milhões de anos, mas pelo escoamento catastrófico de um oceano continental. Mas, no fim das contas, o dilúvio não foi apenas um evento geológico. Foi um ato de juízo. Gênesis é bem claro. A maldade da humanidade tinha chegado a um ponto em que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Deus, em sua justiça, interveio para limpar a terra. Mas, em sua graça, ele providenciou um meio de salvação através da arca, preservando Noé, sua família e a criação animal para dar ao mundo um novo começo. Então, quando a gente olha para as grandes cadeias de montanhas, para as profundas bacias oceânicas e para as vastas camadas de rocha repletas de fósseis, a gente não está vendo o registro de milhões de anos de tempo lento e gradual. A gente está vendo as cicatrizes de um ano de catástrofe. A questão final, portanto, não é se as evidências para o dilúvio existem. Elas estão por toda a parte. A verdadeira questão é qual lente a gente usa para interpretar essas evidências. A Bíblia nos oferece uma lente que transforma a geologia de uma história de tempo profundo em um testemunho de juízo e redenção.